Como as pessoas estão sempre identificadas com a sua aparência, com as coisas que elas têm, como ser finito, com as suas emoções, com todas essas coisas, elas viram seres totalmente vaidosos e elas acham que o mundo é sobre dinheiro, que o mundo é sobre ter coisas. Quando eu falo sobre isso, eu não quero dizer que o dinheiro, as coisas, como eu disse, a gente tá no mundo, a gente precisa de dinheiro, precisa de coisas. Isso é maravilhoso, é muito bom a gente ter dinheiro, essas coisas. Só que você entende que o mundo não é sobre uma caça ao dinheiro, caça a um corpo específico. É muito sobre você voltar a um estado natural interno seu. É muito sobre você voltar pra dentro do que você buscar coisas fora de você. E quando a gente entende tudo isso, a vida se torna mais fácil e vai cada vez se tornando mais livre. E existem muitas ideias de lei da atração, de você manifestar coisas e nananana. Vejo muitos vídeos sobre isso, em que as pessoas falam muito de você conquistar coisas. E muitos desses ensinamentos falam muito sobre o estado de ser para ter. E eu quero trazer aqui no canal formas da gente buscar esse autoconhecimento, formas que eu fiz de buscar o meu autoconhecimento também, porque senão se torna uma coisa muito assim, busque autoconhecimento, busque... Apenas que busque conhecimento. Busque autoconhecimento, busque ser para ter. E a gente tá, tipo, toda hora identificado com as coisas. A gente entra no Instagram e vê todo mundo com coisas, com dinheiro, com carros. A gente tem essa visão de mundo, de entender que a gente é um ser infinito, que a gente não é o que a gente tem, não é nossas sensações. E que tudo foi criado, foi toda uma matrix. E que essa matrix, ela existe para manter um sistema em que mantém as outras pessoas em frequência baixa, mantém uma escravidão dos outros seres, de todos os seres, sejam os humanos, sejam os animais, tudo existe para manter aquela pontinha da pirâmide, manter aquelas pessoas que ganham com isso. E essas pessoas que ganham não são só pessoas que estão aqui encarnadas, são outros seres também. Eu falando que não era para ser complexo, né, a espiritualidade. Esse mundo, se fala muito do mundo da 3D, que é a terceira dimensão. A terceira dimensão é um estado mais baixo. Esse mundo, existe muitas maldades nesse mundo. E essas maldades, elas não estão só materializadas aqui em seres que encarnaram. Então a gente escolhe vir para o mundo e se materializa no mundo. E tem seres que não se materializam e ficam ainda vivendo aqui na 3D e se alimentando dessa energia negativa. Então por isso que ainda existe essa pirâmide. Não é uma coisa só de seres encarnados, é uma coisa além do que a gente consegue ver com os olhos. E isso não significa que a gente vai odiar o mundo, a gente vai estar no mundo. É sobre você estar no mundo, gerando positividade. E isso não significa que a gente vai ficar só na felicidade e não vai ficar triste, não vai... Tudo isso é importante, a gente sente raiva, sente tristeza. Só que, mesmo a gente passando por isso, a gente sabe que a gente não é isso. E que tudo isso é impermanente. Porque a única coisa que é permanente é o amor. Será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? Essa menina louca com a estrela na testa aí, falando besteira. Mano, fala besteira, não tô falando besteira. Mano, dá licença, eu tô com a camisa do Michael Jackson aqui, ó. Heal the world, make it a better place. For you and for me. Heal the world é do álbum Dangerous, por isso que eu tô cantando, gente. Gente, será que os vídeos ficam confusos? Porque eu quero passar uma mensagem, essa mensagem eu não consigo deixar em vídeo de 10 minutos. Desculpa. Os vídeos vão ser de 20 minutos, meia hora, uma hora, porque não tem como eu explicar essas coisas rapidamente. Então, qual que é a saída pra Matrix? É você estar no mundo, é o que, acho que o professor Eli fala sobre isso, que é estar no mundo e não ser do mundo. Você vai viver o mundo, você vai ver as maldades, essas coisas, e uma coisa muito importante, que é um treinamento da gente ver as coisas difíceis que estão acontecendo no mundo, a gente vai ver muita crueldade, vai ver coisas que parecem ser muito injustas, e a gente não vai entrar naquela frequência. Porque acontece uma maldade, acontece uma guerra, primeira coisa a gente fica triste. Só que o que esses seres que querem viver ainda no baixo, não querem evoluir para uma frequência mais elevada, que é a nossa frequência verdadeira, eles querem que a gente continue baixo. O dinheiro não é o problema do mundo, é o poder que o dinheiro dá às pessoas. O problema é as pessoas, então, né? Não é o dinheiro. Porque o dinheiro é uma moeda de troca, é muito inteligente o dinheiro. Só que ficou sem controle, né? As pessoas hoje, elas têm bilhões de dinheiro, bilhões. Existe essa parte, existe a base ali que tá no sofrimento. Então, a gente precisa se elevar. Então, quando a gente eleva nossa energia, é muito mais da hora do que você, tipo, fiz R$ 1 milhão. Quando você entra num estado de amor, de você viver no mundo sem estar se identificando com essas coisas,
vivendo no julgamento, vivendo xingando os outros, vivendo com raiva, com ódio, sentindo que é injustiça, sentindo que é tudo errado. Você entra nessa natureza de que tá tudo certo e você, sempre que vê essas notícias ou quando acontece algo com você ou com pessoas próximas, você entra num lugar de confiança, de esperança e de fé. De que por mais que as coisas pareçam muito horrorosas, tudo tem um motivo. E tudo é uma ilusão. Quando você entra nesse lugar, você não liga mais com as coisas. E você começa a entender que o seu corpo, ele é a própria luz, o próprio Deus encarnado, materializado num corpo. E você quer cada vez mais cuidar do seu corpo para poder estar mais tempo aqui no planeta, para poder ser luz no planeta. E os nossos sonhos, eles não viram só nossos sonhos, eles viram sonhos além daquilo que é só eu. Não é mais sobre eu. É sempre sobre coletivo, porque nós vivemos no coletivo, não tem como ser uma coisa sempre só para mim. Então, os meus objetivos hoje são sempre ser quem eu vim ser eu mesma, e não é mais sobre conquistas, ter conquistas. Porque as conquistas sou eu pegando aquilo que é meu. Porque por mais que eu não tenha nascido numa família com muito dinheiro, eu sou herdeira. E todos nós somos herdeiros desse mundo. Quando você entende tudo isso, você começa a fluir de uma outra forma. E você já não consegue mais ficar brigando com a vida. E se identificando com as coisas do mundo. E não importa onde você esteja, ou o que você esteja fazendo, trabalhando, a sua energia ali é outra. Será que deu pra explicar tudo o que eu queria explicar? Porque o vídeo era sobre quem somos nós, sobre a Matrix do mundo, sobre essa Matrix que faz a gente se sentir medíocre, sobre essa Matrix que faz a vida parecer uma coisa ordinária, uma coisa, mais um dia de vida. E no final a vida é linda. E uma das coisas que eu sinto quando vou na Ayahuasca é isso. Porque é como se fosse uma frequência tão forte, baixa, de sentir que a vida é medíocre, que a vida é pouco, que esse corpo é uma coisa qualquer, um lixo. Gente, o corpo é tão inteligente, tão inteligente. Ele é tão... Gente, olha só pro corpo, olha isso. Tipo assim, entende? Sabe essa sensação de você pensar, nossa, eu tenho um corpo, eu tenho uma vida e eu posso fazer tudo o que eu quiser com essa vida. E você escolhe pra onde você quer ir, quem você quer se tornar, o que você quer melhorar. E isso é mágico, isso é lindo. A vida é mágica. E não é sobre uma vida perfeita, mas é sobre esse estado. Vocês entendem que é sobre um estado? Mas esse vídeo é pra gente não cair nessas mentiras. Existem muitas pessoas que fazem vídeos falando que são cristãs, falando sobre a lei da atração. Mas se você não sente amor nas palavras da pessoa, se aquilo não te leva a um conforto, ou se aquilo não te leva a uma reflexão para você mudar, para você fazer diferente, para você ser uma pessoa melhor, para você ir pro mundo, aquela pessoa tá cega, ela tá ensinando uma coisa a partir da cegueira dela, não tá ensinando a partir da verdade dela, não tá ensinando a partir do coração dela, tá ensinando a partir da vaidade dela, do ego dela. Prestem muita atenção nas pessoas que vocês seguem. Tem muita gente que fala que é cristã, gente, mas elas não são cristãs. Elas seguem, o Jesus que elas seguem é aquele Jesus. Eu não sei pra essas pessoas, eu acho que Jesus pra elas é um homem branco de olhos azuis, que veste terno e que tem dinheiro, muito dinheiro. Eu não sei pra elas Jesus é isso. Gente, pra vocês terem noção, colocaram Jesus, você vê todas as imagens de Jesus aqui no Brasil, é um homem branco, de olhos azuis. Gente, como assim? E tem gente que acha que Jesus é assim. Gente, se vocês acham que Jesus é branco, primeiro que foda-se a aparência dele, mas mudarem a aparência dele, colocarem ele como um homem branco, toda uma manipulação. E racismo também. Porque ele, com certeza, não era branco de olhos azuis. O caminho da libertação é você entender que você é um ser infinito. E não se identificar com essas coisas materiais, as coisas que a gente vê com os olhos. Eu já falei isso muitas vezes. E eu mesma me identifico com tudo isso, porque tem toda essa energia muito forte, que é de lavagem cerebral, muito forte. E existe todo esse inconsciente coletivo, existe todo mundo que pensa assim. Então, quando você para de pensar assim, você é só uma pessoa no meio de muitas que pensam assim. Desse jeito finito, desse jeito do sofrimento. Então, por isso que a gente tem que estar sempre estudando, nos reconectando, meditando,
orando. Uma meditação é uma oração. Porque você sai no mundo, você conversa com as pessoas e é sempre mentiras. Liars. Porque são todas coisas que a gente foi condicionado a acreditar. Porque existe geração em geração que acredita na mesma história. Que a gente é a nossa genética, que a gente é o nosso corpo, que a gente é isso, que a gente é nosso dinheiro, que a gente é pobre, ou que a gente é rico, que a gente é isso. A gente não é nada, a gente não é nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem gay, nem hétero, nem... A gente é o ser infinito que vem se experienciar nesse corpo. E a partir dessa experiência aqui na terceira dimensão, a gente consegue entender melhor as coisas, a gente consegue... O principal de tudo, quando a gente vem pro mundo, a gente percebe quanto que existe tudo isso e quanto que a gente se torna uma pessoa muito ignorante através de tudo isso que acontece. Porque é uma lavagem cerebral muito grande para todo mundo viver na ignorância. E quando você sai da ignorância, ou pelo menos consegue sair um pouco, quando você consegue sair um pouco da ignorância, você percebe o quanto você foi ignorante. E você percebe que você foi ignorante não porque você queria ser ignorante, mas porque você foi condicionado a essa ignorância. E a partir disso, você consegue ter compaixão. E eu acho que a gente tá aqui para isso. Para viver a ignorância, viver os contrastes, e a partir desses contrastes, a gente ter compaixão pelo mundo. E foi isso que Jesus sentiu quando ele estava sendo assassinado e em toda a vida dele. Mas naquele momento, que foi o momento que eu vi e depois eu tatuei para sempre me lembrar desse momento, que foi o momento, um dos mais importantes da minha vida, que foi numa experiência de ayahuasca que eu pude ver Jesus. Acho que todo vídeo fica falando sobre isso, né? É porque é muito especial pra mim. Eu não vou ofender ninguém, eu vou amar as pessoas, até mesmo as mais ignorantes de todas. Eu vou levar o meu amor pra elas, porque todos os dias eu penso nisso. Lá no Vipassana, eu não falei no vídeo de Vipassana, mas no último dia, a gente faz a meditação meta, que é emanar amor pra todos os seres. E acho que isso é muito importante, porque a gente tá aqui pra experienciar a ignorância e pra poder sair dela. Porque se você quiser continuar vivendo na ignorância, você vai continuar encarnando nesse mundo aqui e vivendo os sofrimentos do mundo. Até o mundo evoluir, e você vai ficar encarnando em mundos inferiores para você entender que toda a ignorância, que toda a maldade, que toda a falta de confiança, que nada disso é verdade e que nada disso vai te dar verdadeiro prazer. Quando você chega nesse estado de amor, de compaixão, você percebe que isso é verdade, que isso é uma coisa infinita. Nem prazer momentâneo te satisfaz. Mas esse estado te satisfaz. Você sabe que isso é perfeito, que isso é infinito. Então você quer viver mais disso. Você percebe que essa é a verdade. E que você ainda vive coisas do mundo, prazeres do mundo, porque é muito legal essas experiências. A gente tá aqui pra vivenciar essas experiências. Mas a partir disso, você começa o caminho de volta pra dentro, que é o caminho da ascensão. Que é você observar que o mundo tá um caos, você não compactuar com esse caos. Você pensa, cara, isso tá errado, isso não é legal. Isso não é bom, isso não é amor. E você começa a voltar para um caminho de redenção. Você está se redimindo. Porque a gente passou de várias gerações em que todo mundo vive na ignorância. Quando chega em você, você fala, não, quero parar por aqui, não quero mais viver a ignorância, não quero viver mais a maldade, não quero viver mais guerras, violência, sofrimento, e eu quero voltar pro caminho de Deus, caminho do amor. E aí você começa a viver a partir da sua consciência. Isso não significa negar o seu corpo, negar os seus desejos, negar as coisas materiais, o dinheiro. Na verdade, é você estar aqui e ser próspero com o mundo, porque o mundo é para você prosperar. Toda vez eu vou falar isso. Não é sobre negar a matéria. De que para você conseguir ser luz na vida dos outros, ser uma pessoa melhor para você, para poder estar aqui e vivendo a partir da sua consciência, sendo luz na vida do mundo, sendo luz na vida dos outros, porque o caminho da espiritualidade é o caminho sobre o outro, de como eu posso ser melhor para o outro. Porque o mundo não é algo como aí eu vou viver só para o outro, mas você entende que as coisas que você faz, elas não são só para você. E tudo que você faz tem impacto na vida dos outros. Você para de ter objetivos e sonhos só por você. Você começa a pensar em como você atinge esses objetivos por você e para os outros. Isso é sonhar grande. Gente, eu percebi que eu fiz mais de 40 minutos de vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Porque ficou muita coisa.
Meu Deus! Então, um beijo, tchau.